Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar de um tema bastante interessante. Vamos falar sobre os abscessos. Professor, o que é um abscesso? Gente, um abscesso é uma coleção de pus em uma determinada região do organismo, em um determinado órgão, às vezes em mais de um. E o que contém um abscesso? Primeiramente, nós podemos conceituar o abscesso como uma coleção de pus. E o que essa secreção contém? Esse pus contém restos das nossas células de defesa, restos de bactérias e outras substâncias. Então, esse produto, ele é resultado final da presença de uma infecção bacteriana, obviamente, tá? Como o nosso organismo, ele é muito inteligente e sempre tenta nos defender, ele faz com que esse abscesso ele seja limitado, ou seja, aquela bolinha, ela fica centralizada em uma parte, para que de fato ela não tome conta de outros órgãos e ela não se espalhe através da corrente sanguínea. Então, existe aí uma tentativa ainda de nos defender. Essa tentativa é muitas vezes frustrada, porque a presença do abscesso em contrapartida pode fazer com que esse processo, essa infecção se torne local. Mas, em contrapartida, dificulta a ação do antibiótico, justamente porque ficam retidos nesse abscesso restos da bactéria, restos das células de defesa, então pode dificultar de fato a ação do antibiótico. Além de dificultar a ação do antibiótico, existe aí uma dificuldade na renovação das nossas células de defesa. Os nossos linfócitos, que são nossas células de defesa, que duplicam, triplicam seu número quando há um processo infeccioso, inflamatório, neste caso, terão dificuldades de se recompor por conta da concentração daquelas que já não são tão novas, das células velhas, né, das células de defesa mais antigas. Então, temos em contrapartida esses problemas. Como eu disse para vocês, esses abscessos eles são formados a partir aí de uma infecção bacteriana. Qualquer parte do nosso organismo nós podemos ter um abscesso. Às vezes você vai fazer a unha, inflama ali do lado da cutícula, cria-se um abscesso, um brinco, né? Quando é um corpo estranho, e aí o seu organismo cria toda essa reação, né? Cria-se aquela bolha de pus e fica dolorido. Outra coisa que nós temos que falar também, que os abscessos normalmente vão apresentar ali os sinais flogísticos. Vamos relembrar quais são os sinais flogísticos, que isso é muito importante? Dor, calor, rubor, edema e perda da função. Todas essas alterações relacionadas aí aos sinais flogísticos, elas estão relacionadas a uma série de mudanças vasculares, de várias mudanças do nosso sangue, das nossas células de defesa, consecutivamente resultarão nos sinais flogísticos, né? Então, a vermelhidão vai acontecer porque o fluxo de sangue vai ficar maior ali ao redor daquela lesão. O aumento da temperatura também, porque vai ver mais sangue, as células vão trabalhar mais. Então, as alterações dos sinais flogísticos estão relacionadas aí na resolução do processo inflamatório, tá? Pessoal, cuidados de enfermagem nos abscessos. A gente costuma fazer compressa quente, tá? Para fazer essa drenagem aí natural. Normalmente, quando esses abscessos eles são pequenos, a própria medicação, o próprio antibiótico, por mais que demore um pouquinho, consegue resolver isso naturalmente. Quando esses abscessos eles são maiores, se faz necessário aí um procedimento cirúrgico, tá? E aí nós vamos administrar a medicação conforme prescrição médica contra a dor e vamos monitorar o paciente, já que muitas vezes pode ser dolorido, a gente vai promover o repouso e assim ele fique de fato melhor. Esses são os abscessos externos. É muito comum também os abscessos dentários, tá, gente? Vamos falar agora sobre os que os nossos olhos não enxergam, sobre os abscessos internos nos órgãos. Vamos falar sobre o pulmonar. Quando se tem uma bactéria alojada, né, no pulmão, atrapalhando todo o processo de troca gasosa, dificultando a expansão pulmonar, é comum que a presença dessa bactéria se crie ali um abscesso. E esse abscesso, como eu disse para vocês, ele tem essa finalidade de
limitar, né, esse pus, essa secreção contaminada, porém, ele também dificulta a ação dos antibióticos. Quando quando esse abscesso ele ainda é pequeno, por mais que demore, os antibióticos vão conseguir fazer ali a sua drenagem. Em contrapartida, quando é um abscesso muito grande pulmonar, esse paciente precisa dessa drenagem, tá? Que é um procedimento invasivo e que requer aí muitos cuidados. Quais são os cuidados de enfermagem? Pessoal, repouso, tá? Todo paciente seu que apresenta alguma alteração significativa respiratória, esse paciente ele precisa poupar esforços físicos, porque envolve um gasto de oxigenação maior. Então, nós sempre damos prioridade ao repouso. Então, isso é muito importante. Manutenção de sinais vitais, saturação de oxigênio, análise do estado geral do paciente de nível de consciência, de coloração da pele e quaisquer outras mudanças que ele possa vir a apresentar. Precisamos falar sobre os abscessos pulmonares. Como que isso funciona? Desculpa, pulmonares não, já falei. Os cerebrais, como que isso funciona? Os abscessos cerebrais, eles podem ser formados a partir de uma inflamação menos grave do cérebro. E essa inflamação não tratada, ela pode evoluir a uma infecção maior e a partir dessa infecção, a presença dos abscessos. Os abscessos, eles podem se alojar em qualquer parte do cérebro, causando danos muito graves, uma vez que nós sabemos que o cérebro coordena as nossas emoções, os nossos 5 sentidos, a fala, o andar, equilíbrio, raciocínio. Logo, tendo a presença de um abscesso no cérebro, essas funções ficarão comprometidas. Então, o seu paciente, você tem que avaliar o nível de consciência desse paciente, tá? O nível de consciência, como que a gente avalia? Através de uma conversa. Se a conversa do paciente e o seu comportamento correspondem, né, ao esperado, você vai pressupondo que ele mantém um nível de consciência. Caso ele tenha falas desconexas, o comportamento dele não corresponda ali à situação, você pode pressupor que o seu paciente pode estar ali confuso, e isso é um sinal grave em relação ao abscesso, tá? Então, vamos observar ali o nível de consciência desse paciente, que pode ficar comprometido. Esse paciente pode ficar sonolento, apresentar náuseas, apresentar vômito e alteração de comportamento. E ele tem um risco muito grande apresentar as crises convulsivas. Eu tenho um vídeo de crises convulsivas, eu vou deixar anexado a esse aqui, tá? Então, esse paciente ele passará por uma série de exames para verificar a presença desse abscesso, ser devidamente medicado, monitorado, oxigenação, sinais vitais, repouso e a questão primordial, que é a questão do nível de consciência, tá? Pessoal, lembrando que esse abscesso ele pode acontecer ali não somente nesses órgãos por mim citados, como em outros órgãos também. Eu citei aqui os abscessos pulmonares, que são os mais frequentes, assim como os cerebrais, tá? Não sei se eu falei para vocês, mas, por exemplo, uma otite, uma inflamação do ouvido, pode fazer com que haja formação de um abscesso cerebral, porque através da corrente sanguínea, aquela bactéria centrada nos ouvidos podem se centrar no cérebro do paciente. Então, é algo bem complexo. Todo e qualquer processo infeccioso, inflamatório, eles não podem ser ignorados. Tá bom, pessoal? Vamos dar continuidade e eu deixarei outros vídeos anexados a vocês, tá bom? Muito obrigada!